E o menino que tirou zero na redação da FUVEST e processou a USP por isso. Quer dizer, ele processou o reitor da USP e ele processou porque ele queria entender por que ele tirou zero, que ele disse que não entendeu e falou também que ele sabe que poderia ter se aprofundado mais no tema, mas não entendia o zero. Aí o que acontece? O menino, ele escreve de um jeito muito particular, que é um vocabulário mais rebuscado. Só que ele faz isso de uma maneira muito forte. A mãe dele é advogada e talvez ele tenha mais contato com esse tipo de vocabulário, porque, inclusive na letras a gente estuda isso, o direito ele é a língua que menos mudou, né, que menos passou por mudanças. E talvez ele tenha contato com isso e quis usar. Ele diz que sempre foi o estilo dele fazer isso. Mas aí eu li a redação. E como ex-professor de cursinho, eu também daria zero. O tema é muito claro. E na FUVEST você não resolve as coisas, você só problematiza. Então era pra você fazer uma redação discorrendo sobre isso, falando se ela faz sentido com a realidade, comparar com outras áreas de conhecimento, e enfim. E no texto dele não dá pra ler isso. A primeira frase da redação é: perpassa em altivez pela procela a grandiloquência condoreira, em cuja máxima aforismática revela a tétrica longuidez do sofrer recontido. Às vezes ele até entende um pouco do tema e queria falar sobre, mas não dá pra ver isso, porque a redação ficou parecendo uma colagem, assim, de autor, citação de autor, citação de autor. E é muito importante deixar uma coisa clara nas redações do vestibular, você perde ponto se você não escrever na norma culta escrita. Então você precisa, sim, saber a linguagem do texto, não colocar abreviações e etc. Mas você não ganha ponto por dizer palavras difíceis. Os pontos que você ganha é se seu texto como um todo faz muito sentido, tem uma linha de raciocínio válida e as palavras escolhidas ajudam nisso. A preocupação principal não deveria ser esse tipo de linguagem, tem que se preocupar no conteúdo, porque no final das contas, o texto pediu: fale sobre o perdão, um ato condicionado ou limitado. E ele fez um texto que diz: olha como eu falo difícil. É zero, porque não é o que foi pedido. E muita gente tem medo de zerar nas redações, quando na verdade é até difícil disso acontecer, porque alguma coisa dá para escrever. Mas todas as partes da língua, seja essa linguagem super difícil, seja a linguagem do WhatsApp, seja a linguagem da escola, seja a linguagem dos textos, tem hora e tem lugar. E se você troca o lugar, você muito provavelmente vai ter problemas. Do jeito que eu escrevo o contrato, eu não vou falar com o meu aluno de 13 anos, porque se eu fizer isso ele não vai me entender. E foi isso que aconteceu. Quando a gente escreve um texto, a gente tem que lembrar que as pessoas não estão dentro da nossa cabeça. E aquela conexão de palavras, aquela junção de palavras, não dá para acompanhar o raciocínio dele. Uma redação de verdade é quando você pega o leitor e você contextualiza ele sobre aquilo que você está falando e você leva ele com você no texto. Assim ele te entende. É para isso que a gente escreve. Isso que é escrever. Você escrever um texto que não dá para entender, a menos que você explique, não é um bom texto. E não tá no tema, zero. Mas isso é uma boa reflexão para quem vai fazer vestibular e fazer redação.